Fala, galerinha esperta! Tudo bem com vocês? E aí, como é que estamos? Como é que estão os estudos aí, você, meu querido aluno, nossos queridos alunos em todo o estado de Rondônia? Professor, é corrido. Pois é corrido, mas faz parte. É isso que você tem que fazer, não parar, ok? Não para de estudar. Cara, é o seguinte, só você agora, terceiro ano, daqui para frente é faculdade, então é a reta final, né? Estamos no terceiro ano. Então, você tem que estudar e ficar fera também nas outras disciplinas, porque é como se fosse um verdadeiro malabarismo. Você tem que ser bom em português, em química, em física, matemática, geografia. E aí a geografia estamos aqui, ó. Somos nós que estamos responsáveis por levar conhecimento para você, ok? E fazer com que você se torne uma pessoa altamente competitiva em relação ao conhecimento, para que você, jovem, consiga entrar numa faculdade, ok? E, obviamente, a vida é uma escada, estamos em degraus. Daqui a pouco você vai estar prestes a fazer o vestibular do Enem, ok? Então, nós estamos aí para assessorar você nessa caminhada, beleza? Professor Jorge, Geografia na área. Tamo junto, vamos lá! Aula 22.1. Professor Jorge, juntamente com o José de Arimateia e o Rogério, somos responsáveis por essa disciplina junto ao terceiro ano. Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos falar sobre o nosso querido Brasil, regionalização, né? Vamos falar aí sobre a questão do Brasil, que é uma potência emergente. Vamos ver a questão das potencialidades e os desafios internos, ok? Vamos ver também a questão da infraestrutura, necessidades que a gente precisa e quais são os limites que nós temos, beleza? Professor, e qual habilidade que o senhor quer que a gente tenha, professor? Bem, nós queremos que você tenha essa habilidade aí, que você consiga analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. Beleza? Vamos lá. Brasil, uma potência. Na primeira década do século XXI, o Brasil passou a ter uma influência mais expressiva no contexto geopolítico e econômico internacional. Ok? Olha aí, para a gente começar, potência emergente. Aqueles países, são países que têm uma certa ascensão, tudo bem? Aquela ascensão daqueles países que têm um potencial, mas ainda não alcançaram todo esse potencial. O Brasil é um desses países, ok? Nós somos emergentes, ok? Ou seja, ainda estamos emergindo, nós ainda não chegamos lá. Beleza? Então, está aí o nosso glossário de potência emergente, que quer dizer que o país que apresenta atributos como PIB expressivo, crescimento econômico também expressivo, a economia tem que ser diversificada, com parque industrial dinâmico, capacidade de influenciar decisões geopolíticas e econômicas em nível regional e a estabilidade política e financeira. Olha, galera, quando a gente fala que é em nível regional, o que a gente quer que você entenda por essa geopolítica regional? Isso é relação de Estado para Estado, ok? Professor, esse Estado de Rondônia e do Amazonas? Não, Estado-nação, ok? Estado-nação, beleza? Beleza, professor, então é isso aí. Que lhe conferem protagonismo com ascensão nas relações internacionais. Protagonismo, ou seja, ele vai à frente, ele é aquele ator proativo e ele quer ter uma ascensão nas relações internacionais, ou seja, quer ser influente e quer crescer nas relações internacionais. O Brasil é um dos países, beleza? Se considerarmos que o domínio de tecnologias avançadas
para atuar como protagonista no contexto econômico global, o Brasil encontra-se atrás de países que nos anos 60 tinham um nível de desenvolvimento socioeconômico inferior ao brasileiro, como a Coreia do Sul, e atrás de outros países emergentes, como China e Índia. Então, embora nós sejamos um país emergente, a gente ainda está precisando, né, aí buscar uma melhoria junto a esses outros países que também são potências, ok? Agora sobre a DIT. Na DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho, em que pese o seu diversificado e amplo parque industrial, o Brasil continua com o papel de grande exportador de commodities. Professor, commodities, professor. Eu não lembro, professor, o que é commodities. Tá aí, ó. Exemplos, commodities. Soja, minério de ferro, celulose, petróleo. Ou seja, são aqueles recursos naturais, commodities são aqueles recursos naturais que chegam aos países industrializados, e esses países industrializados pegam essa matéria-prima e transformam. Então, o Brasil é um grande exportador de tipos de produtos commodities, ou seja, em seu estado bruto. A soja vai sair, vai ser matéria-prima para fazer muitos outros produtos. Assim como o petróleo também, assim como o ferro que sai ali do Pará, ok? Vai para diversos lugares do mundo, ok? Então, isso são commodities. Commodities são produtos de matérias-primas brutas que saem e serão industrializados em outro país, ok? Vamos lá no quadro. Então, olha só, galera, nós temos aí a porcentagem dessas commodities que o Brasil exporta. E essas commodities representam cerca de 60% de nossas exportações. Beleza? Temos a soja também, galera. A soja representa 13% também dessa exportação de commodities do Brasil. Temos também o minério de ferro, que sai do Brasil cerca de 8,42% dessas exportações, e a celulose 3,31%. Ainda temos cana-de-açúcar, carne de frango, carne de gado, farelo de soja, ok? Então, ainda o Brasil é um país exportador de commodities, tá bom? Não esqueça disso. Pode ter mudado como era a forma dessa produção, mudou essa forma de produção, ok? Como já conversamos em outros momentos, a questão tecnológica mudou, a questão do emprego no campo de novas tecnologias, das formas de produção, das técnicas utilizadas, mas ainda assim somos ainda exportador de commodities, ok? Obviamente, claro que a gente sabe que ao longo do tempo o Brasil passou também por um processo de industrialização tardia, ok? Mas somos forte ainda exportador dessas commodities, beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que o Brasil exporta diversos produtos e matérias-primas para diversos países do mundo? Sim, sim, sim. Olha aí, ó, essas empresas de commodities no Brasil, ó, petróleo, Petrobras, ok? Vale, a Vale está muito presente, está em vários lugares do Brasil, mas a gente pode citar o ferro, né? O ferro que sai ali do Pará. A JBS, que faz a preparação de carne e exporta essa carne para diversos lugares do mundo. E também Suzano, celulose e papel, ok? Professor, e essas empresas aí, professor, elas são fortes? São. E podem ser sim consideradas, elas são multinacionais, ok? Beleza? Manufaturados de alto valor agregado, existe pouca diversificação e pequena participação percentual no total exportado do Brasil. Exportações de aviões de médio e pequeno porte pela Embraer têm grande representatividade.
Como é que é, professor? O Brasil produz avião? Que interessante, né, meu querido aluno? O Brasil exporta avião. O Brasil é um dos poucos países no mundo que produz avião. Interessante, né? Então, essa empresa chama-se Embraer. Ela faz aviões, produz aviões, fabrica aviões de pequeno e médio porte. E com alto nível tecnológico, hein? Com alto nível tecnológico, diga-se de passagem. Ok? Então, obviamente que vai ser ainda pouco expressivo essa participação no PIB, porque a produção dela não é em tão grande escala que envolva tantos valores assim, ok? Mas é considerado, ok? E é também um grande avanço do nível tecnológico brasileiro, se a gente considerar que poucos países do mundo têm esse tipo de tecnologia de produzir aeronaves, ok? No quadro, professor, eu não sabia disso, professor. Pois é, a Empresa Brasileira de Aeronaves, Embraer. Vamos lá. As exportações do Brasil em 2019, a gente pode citar aí, ó, os principais países para onde foram nossos produtos, ó. China, nosso grande parceiro comercial. Nosso grande parceiro comercial. Então, a China está em primeiro lugar, os Estados Unidos vem em segundo, depois vem os Países Baixos, a Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Ok? Nossas exportações, então, vai para diversos lugares do mundo. Beleza? Vamos lá. Agora a gente pode fazer uma análise e se entender um pouco desse processo de comércio exterior brasileiro. E a gente pode entender neste gráfico o papel e a importância que tem São Paulo. Estão vendo aí, galera? São Paulo, ali a região sudeste do Brasil, como já falamos para vocês, vamos retornar e agora nessa aula a gente revê a importância de São Paulo. Aquela região ali, né, do eixo Rio-São Paulo, que é uma das mais industrializadas da América Latina. Ok? E uma grande participação desse fluxo de exportações do Brasil para o mundo. Ok? Vamos lá, novamente continuando a ver o nosso gráfico e perceber que, obviamente, que não é só São Paulo que tem esse grande fluxo de exportações. Ó. Vem seguido de Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Ok? Esses são os totais de exportação do Brasil, sendo que a grande parte realmente sai de São Paulo, beleza? Considerando os países do BRICS, professor BRICS, pois é, ó, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS quer dizer isso, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Antigamente não tinha um S, era só BRIC. Depois entrou a África do Sul. E esse Szinho aí é por causa do Sul. Ok? Ok? Então vamos lá. A Rússia apresenta um bom nível educacional, superior, na média, em relação aos demais países do conjunto. A Rússia ela detém tecnologia avançada no setor aeroespacial. Quer dizer que não é de aeronaves aqui da Terra. Eles fazem tecnologia de aeronaves que vão para a Lua, que vão colocar satélites em órbitas e etc. Ok? A Rússia também tem um grande parque e uma grande detentora de tecnologia na área de energia nuclear. Ok? E também de armamentos, que a gente pode até relembrar você, querido aluno. Professor, eles têm uma grande indústria de armamento, sim, herança da antiga União Soviética. Ok? Não esqueça disso, a Rússia era a maior federação da União Soviética. Ok? Então, ela continua tendo esse grande arsenal e é uma grande produtora de armas. Ok? No quadro, por favor.
Professor, que interessante. Pois é, vamos lá. Mas em termos de indústrias, de bens de consumo, ela fica atrás dos outros países. Pois é, também a gente viu lá quando a gente viu a questão da Guerra Fria, né? A Rússia, a União Soviética, ela teve problema seríssimo de abastecimento de bens de consumo, de alimentos, entre outros, internamente. Então, ela precisa melhorar ainda nessa área, ok? Ela fica atrás dos outros países, como o Brasil. Já a China e a Índia apresentam acelerado crescimento em termos de produtividade. Resultado de quê? Investimentos em quê, professor? Em inovação e desenvolvimento tecnológico. Professor, então quer dizer que a China e a Índia estão na frente da gente em inovação e desenvolvimento tecnológico? Muito, galera, muito à frente. Olha, eu convido e ainda lhe desafio a você começar a fazer pesquisas de produtos que você pode pegar assim no seu dia a dia. Produtos que você não sabe, mas pode ter sido produzido lá na China. Ok? Então o Brasil também é um importador de muitos produtos da China. Ok? Então a inovação tecnológica ao longo do tempo, a China melhorou muito nisso. Ok? E ela é uma das maiores produtoras de produtos industrializados também do mundo. Ok? Inclusive, o Brasil é um grande importador de produtos da China. E eles melhoraram muito esse produto que antigamente era uma produção meio que ainda rústica, meio sem qualidade, só que eles melhoraram muito isso. Ok? Por quê? Como diz ali no nosso quadro, vamos lá no quadro? Olha só o que eles falaram ali, o nosso texto nos indicou que eles investiram em inovação e desenvolvimento tecnológico. Obviamente que vai melhorar esse produto, ok? Vamos lá. Esses países estimulam o processo de internacionalização de empresas, fomentando e auxiliando a aquisição de empresas de setores estratégicos, além de estimular fortemente as exportações com incentivos fiscais e empréstimos. Beleza? Então, realmente, a China e a Índia são países que estão despontando dentro dos BRICS. Olha só, a China é a segunda maior PIB e o DH lá é de 0,761, ok? Mais alguma coisa que a gente poderia falar sobre a China? A China a gente pode dizer que eles são, como é que a gente pode dizer, o adversário maior dos Estados Unidos, ok? Como assim, professor? Economicamente eles disputam o mercado internacional com os Estados Unidos, beleza? Vamos lá. E a desigualdade na China? Olha só, a desigualdade na China. A gente vê aí, ó, que temos um grande número de informações que nos demonstram que realmente a China tem uma desigualdade internamente dentro do país deles. Podemos ver isso nesse gráfico de índice de Gini. O índice de Gini, galera, ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. E esse índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em um determinado grupo. E ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, né? Numericamente, varia de 0 a 1. Algumas pesquisas, alguns países apresentam de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 ou 100 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, galera, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Olha só, no relatório de desenvolvimento humano do PNUD, né, elaborado pela ONU, o Brasil aparece com um índice, só para vocês terem uma ideia, de 0,591, quase no final da lista de 127 países, ok? Então, nós precisamos melhorar muito, e olha só, nós estamos até atrás da China, ok? Beleza?
Então vamos lá, continuando aqui. China é um país desigual também. Agora vamos falar um pouco sobre a economia da África do Sul, que é baseada na indústria de mineração e na agricultura. Obviamente aí eu sei que talvez não apareça de uma forma bem clara esse quadro para vocês, mas vocês podem perceber aí que a economia da África, ela também a economia da África do Sul, ela é também muito diversificada. Lá eles têm uma indústria de mineração, eles têm setor de serviços, comércio, serviços governamentais, que é o serviço público em geral, né? Transporte, comunicação, agricultura, eletricidade, água e construção. E cada um deles, vocês dão uma olhada aí melhor no slide de vocês, que cada um deles tem uma corzinha ali, uma porcentagem, vocês olhem melhor isso aí, ok? Vocês podem ver, mas a gente pode falar que a África do Sul, ela é um país emergente e faz parte do BRICS. Ele foi o último país a entrar nos BRICS, ok? Só que aí, a gente pode falar para vocês que o Brasil, ele tem algumas vantagens em relação a outros países dos BRICS. Professor, o Brasil tem vantagem na frente dessas feras, professor? Tem várias vantagens. E qual a vantagem que a gente pode citar para você? Primeiro que é a nossa grande extensão de terras para uso da agrícola, né? Nós também temos uma grande disponibilidade de água. Nós também temos energia solar. Professor, mas isso é uma vantagem? Como é que pode se dizer que isso é uma vantagem, professor, energia solar? Se você considerar que a maior parte da Rússia está congelada e ela faz parte do BRICS, então nós estamos, não esqueçam, vamos fazer aqui um desenho rapidinho, nós estamos próximo da linha do Equador. Aqui pega muita insolação, né? Pega muita... como é que eu posso dizer? É uma área que pega maior incidência solar, beleza? A não existência de conflitos étnicos e religiosos e movimentos separatistas. Isso aqui já está relacionado mais a uma questão sociológica e política, né? E religiosa. Nós não temos problemas políticos de separatismo, ou seja, nós não temos esse tipo de instabilidade política no nosso país, ok? Que vai também ocasionar o próximo tópico aqui, que nós, por causa desse nós não temos esse problema de movimento separatista, nós não temos problema de ditadura, né? Então é uma estabilidade política que a gente tem. E também nós temos um regime democrático, que vai também dizer ao mundo que nós temos processos eleitorais, democráticos, mudança de poder, ok? E o processo de urbanização praticamente consolidado. Então, essas são as nossas vantagens em relação aos outros países. Não, quer dizer, aos outros países não. As vantagens do Brasil, ok? Dentro dos BRICS. Bacana? Vamos lá. Potencialidades e desafios internos. O que a gente pode falar sobre isso? Nós tivemos um tempo de regime ditatorial, né? De 64 até 1985. E o Brasil consolidou-se como uma democracia estável, galera. Acabei de falar, na qual nós temos alternância de poder, eleições que diz que a gente vai eleger nossos deputados, senadores, vereadores, presidentes, governadores e prefeitos, bem apuradas. E também nós temos uma pluralidade de correntes ideológicas e também uma pluralidade de partidos políticos, né? Então, realmente, nós temos isso como sendo isso é um forte que a gente tem, beleza? Isso é forte, que se a gente tem uma sociedade, um país que tem pluralidade de partidos políticos, quer dizer que várias correntes ideológicas devem ser respeitadas, várias ideias diferentes têm que ser ouvidas e respeitadas. Bem, nem sempre elas são aceitas, mas têm que ser respeitadas, ok? Vamos lá.
Nós temos, no entanto, né, problemas de corrupção, ok? Nós temos problema. Só que é o seguinte, galera, a questão da corrupção, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, claro que não é o objetivo principal dessa aula, mas a gente sabe que a corrupção ela é uma espécie de câncer de qualquer sociedade. E assim como eu estou falando que é de qualquer sociedade, isso implica que você entenda que ela não existe só no Brasil e que ela existe inclusive em países ricos. Professor, em país rico tem corrupção? Tem, sim. Todos os países têm corrupção, em maior ou menor grau. E o Brasil não está, entendam, hein, com todos os problemas que a gente tem. Nós não estamos entre os países mais corruptos do mundo, não. Mas também não estamos no meio dos melhores, não. Menos corruptos, não. Mas nós não estamos entre os piores do mundo. Ok? Vale ressaltar aí, fica aí uma dica, bota um asterisco aí nessa informação. Beleza? Vamos lá no quadro. Continuando. Professor, interessante, eu pensei que o Brasil era muito corrupto, professor. Não, nós temos problemas sim, mas a gente precisa melhorar muito, né, a nossa democracia. Vamos lá. Paralelamente ao processo de consolidação da democracia após o fim do modelo de substituição de importação, da crise da dívida externa da década de 80 e dos grandes surtos inflacionários que se prolongou até o início dos anos 90, o Brasil passou por um processo de elevação tributária, para completar, né? Então, nós podemos dizer que nossa democracia, ela é consolidada, apesar de jovem. Nossa democracia é jovem, tá, pessoal? Tem só... nós tivemos várias experiências de democracia, mas a última redemocratização acontece ali em 1985, com as eleições, depois para presidente do Brasil, Tancredo, etc. Blá, blá, blá. Beleza. Mas o interessante é que você entenda que essa consolidação democrática também implica dizer que a gente precisa melhorar muito ela, ok? Beleza? Mas nós estamos no caminho certo. Uma democracia que está se consolidando ao longo do tempo. Beleza? Tivemos também, como aqui o texto está dizendo, nós tivemos problema de inflação, galera. Rapaz, esse negócio de inflação era um absurdo, ó. Era um absurdo. A gente ia no supermercado, comprava um pão por, digamos assim, hoje em dia, o dinheiro de hoje, 50 mil reais. Imagina um pão valer 50 mil reais. Professor, isso aí que o senhor está falando, professor, você acredita? Não acredito que você está falando, não, professor. Pois é, uma hiperinflação, uma superinflação, acontece isso, o dinheiro fica desvalorizado do dia para a noite. Você, meu querido, não viu isso acontecer, mas o professor Jorginho, como ele é muito jovem, ele viu isso acontecer, ele ia com um bolo de dinheiro assim, ó, no mercado, comprar. Então, o Brasil também superou isso no plano real, do então ministro da Fazenda, que ele era o ministro quando implantou, Fernando Henrique Cardoso, ok? Então, o Brasil passou também por esse processo. E isso, a moeda real, também ajudou a estabilizar a economia do Brasil e ajudou ao Brasil ser melhor visto lá fora, internacionalmente, ok? E também alavancou o desenvolvimento econômico do Brasil, a estabilidade da moeda, ok? Vamos lá no quadro. Professor, que interessante isso aí, professor. Quer dizer que o real, antes do real a gente tinha umas moedas que não davam certo? Verdade. E nós temos também uma grande carga tributária no Brasil, tá? Mas ela é a maior carga tributária do mundo? Não! Cerca de 32% do PIB brasileiro são pagos em tributos. É um percentual alto, porém menor do que diversos países como Dinamarca, Suécia, Noruega, que pagam mais ou menos 40% do PIB em tributos. Okay? O conjunto de todos os impostos federais, estaduais e municipais também tem uma participação expressiva em relação ao PIB. Isso até mesmo quando comparamos a estrutura tributária ou fiscal brasileira com as estruturas de alguns países desenvolvidos que investem muito nos setores sociais e oferecem serviços de educação, saúde e previdência social de alto nível às suas populações. Então, com esse texto aqui, fica subentendido uma crítica
ok, ao governo. Nós temos sim, o povo brasileiro ele tem uma certa carga tributária pesada. Não pode ser uma das maiores do mundo, mas é pesada, ok? Mas esses países que a gente citou, que são países de primeiro mundo, obviamente que também a contrapartida do Estado, ele presta serviços públicos de melhor qualidade. Coisa que também o governo brasileiro, a gente, em diversas esferas, galera, municipal, federal e estaduais, a gente precisa melhorar esses serviços. A tributação é muito pesada, mas a contrapartida do Estado, tanto a União, Estados como o município, precisa melhorar os serviços. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que a gente paga imposto e precisa melhorar os serviços? Exatamente. Os ônibus, aqueles ônibus lá, tem uns ônibus aí sucateados, eles precisam melhorar. A energia elétrica que fica faltando, enfim, são vários, né? Olha aí a carga tributária em relação ao PIB em 2017. Estão vendo aí, ó? O maior pagador o maior peso tributário do mundo em relação ao PIB está lá na França, ok? Depois Dinamarca, Suécia, Itália, Grécia, Holanda, Alemanha, República Tcheca, Portugal, Polônia, Reino Unido, Brasil. Então, estão vendo aí? Os dados da Receita Federais indicam que realmente o Brasil está no meio dos maiores tributadores, mas não é o maior, beleza? Em relação ao PIB. E essa informação não é uma informação tão antiga, informações de 2017, ok? Vamos lá. E aí, professor, e essa questão das necessidades que a gente tem aí, o Brasil precisa melhorar alguma coisa? Olha, o Brasil precisa sim melhorar. O Brasil precisa melhorar em vários aspectos, ok? E um dos problemas que a gente tem é essa infraestrutura que precisa ser melhorada. Um dos fatores que dificultam o maior crescimento econômico, também maior integração do país com os demais países da América Latina, é a carência em termos de infraestrutura, ok? Então a gente fica a desejar, por exemplo, nos transportes. E, por exemplo, a gente não tem muitas ferrovias, a gente não tem redes hidroviárias adequadas para fazer o escoamento de produção, beleza? E os transportes, professor? Transporte no Brasil, o predomínio é de rodovias, ok? Professor, mas rodovia é bom andar por ela? Sim, mas encarece o custo da circulação de mercadorias e de pessoas. Professor, mas por que fica caro, professor? Por que fica caro? Porque a gente precisa pagar até o pneu, a câmara do pneu do caminhão, porque aquilo acaba, se desgasta. E um pneu, às vezes um pneu é mais caro que uma moto, dependendo do tipo de caminhão. Então, e olha que um caminhão são vários pneus, não entendo muito de caminhão não, mas pelo menos uns 10 pneus tem um caminhão. Dependendo do caminhão tem mais, beleza? Então é muito caro e aí esses caminhões percorrem grande distância levando produtos. E aí a infraestrutura, se não tiver adequada, como a pavimentação toda esburacada, vai quebrar a mola daquele caminhão, daquele transporte. E aí esse que é o custo, porque esse custo vai ser jogado para o empresário que contratou. E o empresário vai jogar na mercadoria que a gente vai comprar. Professor, então o efeito dominó, sim. E esse efeito dominó sempre arrebenta no lado mais fraco, que somos nós, consumidores. Então essa infraestrutura precisa melhorar. Poderíamos dar, digamos assim, uma sugestão que no Brasil poderíamos ter mais redes de ferrovias. Ferrovia, o trem é feito todo de aço, ele carrega muitas toneladas, muito mais do que um caminhão. Ele tem a capacidade de centenas de caminhões. E detalhe, não fura o pneu, né? Não fura o pneu, aquilo lá é aço puro, não acaba. Beleza? Então, é só reforçando aí para você ter uma noção desse custo. Então, ficou caro para o Brasil ter investido principalmente em rodovias. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que se o Brasil quisesse crescer, deveria ter investido em ferrovias? Seria
uma grande opção, beleza? Os principais portos, agora vamos falar dos portos, né? Trabalham no limite das suas capacidades, galera. Como assim, professor? É no limite. Já chega lá e tem produto que às vezes nem vai embarcado porque já alcançou o limite. Beleza? E aí, ó, como é que vai ampliar as exportações do Brasil? Beleza? Então, realmente é mais um limite que o Brasil tem nos portos brasileiros que estão precisando ser reestruturados. Ok? A ampliação das exportações só é possível com maior capacidade de escoamento nos terminais de carga marítima e com maior fluidez de mercadorias pelas vias terrestres, rodovias, ferrovias e hidrovias. Em 2010, o país alcançou um crescimento de 7,5% em meio a uma crise internacional provocada nos Estados Unidos. Lembra da bolha imobiliária? Pois é, mas mesmo assim o Brasil continuou crescendo. Que legal, né? Atualidade. O Brasil vem registrando queda do PIB e aumento da inflação provocados por fatores externos, crises econômicas que nós estamos tendo, ok? E fatores internos, nós estamos tendo problema de crise política, principalmente, gastos públicos elevados, falta de infraestrutura energética e transporte. Então, isso vai aumentar a queda do PIB brasileiro, ok? E nós estamos tendo também, quase não sai, o problema do fantasma da inflação, que eu falei agora há pouco, né? Então, realmente, a gente tem que ter cuidado. Os agentes públicos que estão no poder precisam tomar, são técnicos de alto conhecimento técnico, não podemos negar, e eles têm muito cuidado com isso, pessoal, porque realmente a inflação não interessa a nenhum país, beleza? Tá aí a evolução do PIB brasileiro por ano, beleza? Professor, e como é que seria essa evolução do PIB? Então, o PIB é tudo que é produzido em um ano, né? Serviços e mercadorias dentro de um país. Olha só, nós aumentamos em 2010 7,5%, 2011 baixamos para 4%, 2012 para 1,9%, baixamos novamente. E olha só, em 2015 e 2016 foi negativo isso. 2020, professor, o ano passado, começou a pandemia. Tá vendo aí? Nós tivemos, uma queda absurda do PIB, de menos 4,1%. Fonte da FGV e IBGE. Beleza, galera? Então, com essas informações aí, ó, a gente já pode ter uma noção da realidade econômica do Brasil. Nosso PIB está em declínio, ok? 4,1 é muita grana, galera. O Brasil deixou de crescer. Se um PIB recua, é porque o país está deixando de crescer. Mas é 4,1 diante essa grande ameaça, essa grande devastação que a pandemia trouxe para o mundo, o Brasil não ficou tão ruim, não. Beleza? Sim, realmente, beleza. É uma queda. O interessante é que não houvesse. Mas tem países que ficaram muito pior do que o Brasil. Quebraram e estão quebrando bem pior. Beleza? Galera, era isso que nós tínhamos para hoje. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Beleza? Um abraço. Valeu!